Muito bem. Nós estamos chegando aos últimos passos, vamos dizer assim, do nosso semestre acadêmico, né? Do nosso conteúdo programático. E então eu quero desejar as boas-vindas novamente a vocês em mais esta conversa, em mais esta semana de reflexão. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tá bom. Então, eu queria começar a nossa conversa de hoje com um exercício hipotético de reflexão, tá? Então, eu vou lançar aqui uma pergunta para vocês e eu gostaria que vocês se manifestassem com relação a ela, tá certo? Imaginem uma empresa que não tivesse controle sobre os protocolos de procedimentos que ela utiliza. Imaginem uma empresa que não tivesse controle sobre a documentação que ela faz circular, certo? Pensem nisso e me digam o que é que vocês acham que aconteceria. Primeiro, a questão da federal, né? Com relação aos impostos e tudo mais, ela ia ser processada, ia ser embargada, ia Então, acabar com a empresa totalmente, porque pagamento de funcionário, imposto, tudo isso. Certo, muito bem. Você, então, está se referindo ao aspecto jurídico, né? Ao aspecto legal. Isso. Muito bem, correto. Na circular, Não. ia... Eu não estou falando do documento carta circular, tá? Eu me referi à circulação dos vários documentos, tá? Ah, sim. E também a questão da comunicação, que não ia fluir bem, ela ia ter ruídos na comunicação e não ia ter não ia chegar a mensagem a todos da maneira certa e correta, sem esses ruídos. Correto. Muito bem. Obrigado, Fernando. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Olha, vejam que eu não disse a vocês empresa pequena, média e nem grande, né? Eu não me referi ao tamanho da empresa, à configuração da empresa, tá? Eu disse uma empresa, certo? Então, eu estou me referindo a qualquer uma, de qualquer tamanho e de qualquer natureza. Imaginem, vou repetir, né, já que alguns chegaram agora. Imaginem, nós estamos fazendo um exercício hipotético de reflexão. Imaginem uma empresa que não tivesse controle sobre os protocolos dos procedimentos que ela realiza. Imaginem uma empresa que não tivesse controle sobre a documentação que ela faz girar, circular, né? Ou dentro ou fora da empresa. Imaginem, o que aconteceria? Então, o Fernando acabou de dizer aqui para nós que essa empresa teria problemas com impostos, né, folha de pagamento e uma série de outros aspectos legais, vamos dizer assim, tá? Seria uma empresa... Pois não. Seria uma empresa desorganizada, né, professor? Seria uma empresa desorganizada. Primeiro que sem tais documentos ou sem um controle de saída ou de entrada de qualquer produto, dependendo do que seja a empresa, do que ela forneça, certo, ela tem que ter um controle de tudo que entra e sai, tanto dentro, tanto fora, no caso, né? Porque aí ela não vai ter, se ela não fizer isso, não vai ter controle, não vai ter o respaldo, não vai saber quanto tem de dinheiro, quanto tem de lucro. Certo. E o que deveria melhorar na empresa também. Sim. No caso dos funcionários também, não ia saber se comunicar com os funcionários também, tem essa parte da comunicação interna dos funcionários. Certo. Dos funcionários, no caso. Certo. Muito bem, Anderton. Muito bem, obrigado, Anderton. Professor, então, acrescentando ao que o Anderton falou em relação a respaldo, sim,
como exemplo, a gente pode ter até as empresas de telecomunicação. Vou falar da Vivo, que é a operadora que eu uso. Sim. Qualquer informação que a gente vá buscar, qualquer atendimento, sempre gera um número de protocolo de atendimento. Certo. Acredito que isso é para ter um respaldo, por exemplo, se aconteça alguma coisa que venha me prejudicar em relação ao serviço deles. Uhum. E eles tenham feito a parte deles, e seja um erro meu, eles têm como comprovar através desse protocolo que foi criado, do atendimento que foi gravado, tem todo o procedimento gravado. Certo. Acredito que esse controle ajuda muito na questão do controle da empresa e organização também. Certo, muito bem. Então, nós estamos aí já com o aspecto legal, com o aspecto da comunicação, né, entre os usuários da empresa e com relação ao aspecto da organização da empresa, né, das atividades que a empresa executa. Alguém tem mais alguma outra colocação a fazer? Toda essa desorganização diminui a eficácia, a eficiência da empresa, como ela faz, e a eficácia na questão das metas estabelecidas por essa empresa. Correto. Muito bem. Muito bem. Nós temos mais 2 minutos antes de nós começarmos a discutir esse ponto, tá? É claro que eu tenho alguma razão para ter feito essa pergunta, né? Então, nós vamos já chegar nela. Muito bem. Vejam bem, vocês já puderam ter uma ideia da quantidade de documentos que circulam dentro de uma empresa, certo? É claro que vocês tiveram uma visão não tão abrangente assim pelo nosso tempo, né? Mas vocês já puderam perceber que qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, ela precisa ter procedimentos, né, que são controlados por protocolos, né? E então, ela precisa de documentação para registrar tudo isso. Então, vocês já tiveram uma noção da quantidade de documentos que são, vamos dizer assim, produzidos, né, dentro de uma unidade corporativa e também da importância que eles têm. Então, vocês imaginem, por exemplo, que vocês pudessem chegar lá na Fibra, né, na recepção, lá no protocolo da Fibra, e só dissessem assim, olha, eu preciso de um histórico escolar, amanhã eu venho buscar, minha turma é tal, o meu número de matrícula é tal, o meu nome é tal, e fosse embora. Vocês imaginem a confusão que isso geraria, né? Mas não é assim que funciona. Por quê? Porque a empresa, ela precisa controlar a produção dos documentos. Não é apenas existir o documento, não é apenas que a empresa faça uso do documento. A empresa precisa controlar esses documentos, certo? Ela precisa saber o que foi comunicado, tanto para dentro quanto para fora da empresa. Por quê? Porque o nosso sistema, ele ainda é um sistema muito burocratizado. Então, vocês imaginem, por exemplo, se a Fibra não tivesse um controle dessa documentação que é produzida dentro e para fora da empresa. Quando, por exemplo, viesse uma comissão do MEC para fazer uma vistoria na Fibra,
isso daria, com certeza, problemas. Então, nós temos o aspecto legal, nós temos o aspecto de comunicação, nós temos o aspecto externo, né? Nós temos o aspecto acadêmico. Então, para qualquer lado ou para qualquer direção em que você olhar, a empresa precisa não só produzir a documentação ou estar pronta para produzir a documentação, como ter controle sobre essa documentação. Vocês todos concordam, boa noite, Karina. Vocês todos concordam com essa visão, certo? Alguém discorda disso? Professor, quando o senhor diz controle da documentação, com referência a, tipo, eu ir na Fibra, por exemplo, e pedir um documento, mas aí eles vão ter que perguntar primeiro o porquê eu quero esse documento, e para que vai servir, para eles poderem liberarem para mim, certo? Não é só o porquê e nem para que você quer, né? Mas é uma forma de dar à empresa um prazo para produzir aquele documento. Certo? O documento ele não é produzido automaticamente, né? Ele tem que ser objeto de uma pesquisa dentro da empresa. Tá? Então, você jamais poderia chegar lá no protocolo, na recepção da empresa e dizer assim, olha, me dá aí uma ordem de compra de valor X, porque eu vou fazer compras ali na esquina. Não é assim que a coisa funciona, porque existem departamentos, como vocês acabaram de ouvir aí nas manifestações, que fazem controle, né, de uma série de outros parâmetros e de outros elementos que giram em torno dessas documentações, tá? Então, eu estou fazendo tudo isso, né, eu estou tentando, vamos dizer assim, armar esse quadro para que vocês possam entender a importância de um documento, tá? Que é aquele que vocês estão discutindo nessas 2 últimas semanas, chamado requerimento, certo? Então, assim, vocês acabaram de ouvir aí o que o Lucas disse, né? Então, quando você faz um requerimento para uma operadora de telefone, ou de televisão, ou de internet, você não está fisicamente lá, certo? Isso tudo é feito virtualmente. Mas o requerimento tem um controle. E qual é este controle? É um número de protocolo gerado na sua solicitação. Então, pensem, requerimento, requer, né? Então, você está fazendo uma solicitação para a empresa. E a empresa tem que estar pronta dentro de um determinado prazo para atender a sua solicitação, certo? Então, normalmente, isto é um documento que já existe, né, no formato que a empresa definiu. Então, quando você chega na recepção ou no protocolo da empresa, o requerimento já está pronto, certo? Aí você pega aquele requerimento e preenche. E lá neste requerimento, Marcele, você vai se identificar, vai dizer qual é o documento que você está solicitando da empresa e vai explicar para que ou por que você está fazendo aquela solicitação. Isto significa que, na hora em que você faz isso, a empresa vai ter o direito de dizer, olha, tudo bem, está aqui, você tem direito a esse documento, ou, olha, infelizmente, a empresa não pode fornecer esse documento por causa disso e disso e disso. Certo? Então, é aquele famoso defere e não defere, né? O requerimento foi deferido, o requerimento foi indeferido.
Então, o requerimento, ele serve não apenas para solicitar documentação, como serve para solicitar serviços, né? Para solicitar algum tipo de manutenção, né? De compra, enfim, qualquer providência, tá? Pode ser feita através de requerimento, interno ou externo, certo? Normalmente, dependendo da natureza da empresa, esses requerimentos têm objetivos ou finalidades distintas, tá? Mas eles podem ser internos ou externos. Normalmente, eles são externos, tá? Porque você vai à empresa, normalmente, solicitar uma outra documentação que não é o requerimento, certo? Você está solicitando o documento através do requerimento. E a empresa tem a obrigação de lhe fornecer um protocolo desta solicitação e dizer a você, em X horas, né, em X dias, você pode vir apanhar a resposta, vir buscar a resposta. Então, vocês tenham a sensação, vejam qual é a importância que tem esse requerimento. Tá? Ele não é um documento igual ao memorando, por exemplo, ou a carta circular, que são bem mais abrangentes, né, e talvez tenham um peso maior na comunicação ou na redação empresarial. Mas o requerimento, ele é o primeiro passo para o controle dos protocolos e dos procedimentos dentro da empresa. Certo? Você só vai fazer esse controle porque alguém fez uma solicitação. Exatamente como o Lucas acabou de falar, certo? Então, nesta semana, vocês estarão fazendo uma reflexão sobre este aspecto, tá? É a segunda atividade avaliativa de vocês, tá? A próxima já será o NPC 2, cuja data vocês já sabem. Então, a gente teve a nossa primeira atividade avaliativa 2 semanas atrás, passou uma semana, que foi a anterior, sem pontuação e sem tarefa, e agora vocês têm a segunda tarefa. E é uma coisa bem simples, embora vocês precisem fazer esse exercício igual o que eu estou fazendo com vocês aqui. Então, o requerimento, apesar de ser um documento não tão frequente, vamos dizer assim, né, porque ele não é todo dia que se faz requerimento dentro da empresa ou de fora para dentro, ele é o primeiro passo para que a empresa gere controle sobre os procedimentos e as documentações que ela faz uso. E neste exercício que eu estou pedindo lá na atividade de vocês, eu estou pedindo que vocês pensem sobre o nosso contexto atual, tá? Sobre a realidade em que nós estamos atualmente. Então, vocês ouviram lá o Lucas dizer, se eu quero fazer uma solicitação para empresa de telefone, ou internet, ou televisão, ou cartão de crédito, às vezes, né, é só fazer o requerimento no atendimento, né, que eles chamam lá de atendimento ao consumidor, e aquilo vai gerar um protocolo. Então, não é escrito, certo? Ele é apenas eletrônico, ele é virtual. Mas é necessário que lhe forneçam um protocolo. Então, às vezes, algumas empresas, né, você fala, por exemplo, com o atendimento do cartão de crédito, e aí você diz assim, olha, eu quero o protocolo do atendimento. Tem alguns cartões, algumas administradoras que não geram protocolo. Isso é crime, tá? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, em uma situação como a que nós estamos vivendo hoje,
essa relação de controle, tá? Que existe através do requerimento, dos procedimentos e dos protocolos e etc. da empresa, tanto internos quanto externos, é extremamente fundamental e importante. Por quê? Porque as pessoas não estavam fisicamente indo às empresas, né? As pessoas não estavam presencialmente, mas elas estavam agendando atendimento virtual mesmo, fazendo solicitações virtuais. Então, a empresa, ela precisa fazer frente a essas solicitações. E a única maneira que ela dispõe para fazer essa frente a essas solicitações é o requerimento e o protocolo de atendimento. Então, se a empresa se recusa a fornecer um protocolo, ela está indiretamente lhe dizendo que ela não tem prazo, tá? E ela não está levando a sério a sua solicitação. Porque não lhe deu protocolo, então não registrou a solicitação. Ah, mas quando você fala com o cartão de crédito, a sua ligação fica gravada. Acontece que a gravação ela só pode ser disponibilizada por meio judicial, certo? Você não pode solicitar a gravação, né, sem que seja por meio judicial. Então, isso aí não é justificativa para que a empresa não registre o seu requerimento, a sua solicitação. Então, o que eu estou pedindo que vocês façam lá na tarefa de vocês é essa reflexão, tá? Diante desta necessidade, diante desta preponderante situação de ter que controlar os procedimentos e os documentos que são produzidos para efeitos diversos, como os requerimentos e os protocolos, tá? Influenciam nesta comunicação e nesta redação corporativa. Então, desculpa, eu estou pedindo que vocês façam essa reflexão. Então, é mais ou menos, tá? Aquilo que nós acabamos de fazer agora. Então, vocês viram, pela manifestação dos colegas de vocês, que nós temos implicações jurídicas, nós temos implicações de controle, nós temos implicações internas, tá? Que são importantes para a empresa e que precisam ter esse registro e esse controle. E ele não pode ser puramente oral, ele não pode ser puramente falado, né? É preciso que haja um controle. Esta solicitação, ela terá que ser direcionada para um departamento específico da empresa. Então, vocês imaginem se não houvesse esse controle, se não houvesse o requerimento, se não houvesse o protocolo. Seria um verdadeiro bloco carnavalesco, né? Uma confusão completa. Todo mundo dançando e, às vezes, nem sempre de acordo com a música, né? Então, tudo isso faz do requerimento talvez o mais primário e importante documento de atendimento da empresa, tanto interno quanto externo, certo? Por quê? Vamos imaginar que o ar-condicionado da sua sala lá na empresa pifou. Aí o que é que você faz? Você pega o telefone, né? E liga para o departamento lá de manutenção. Diz assim, olha, o ar-condicionado pifou, dá para vocês virem dar uma olhadinha aqui? Aí, o cara diz assim, tá, tudo bem, eu já estou indo. Às vezes ele só vai no dia seguinte.
Por quê? Porque aquilo foi verbal, foi falado apenas, né? E há uma série de outras coisas que vão sendo faladas para ele, e aí ele vai fazendo de acordo com a hierarquia, com o que ele acha mais importante ou menos importante, entendeu? Então, é claro que isso acelera, às vezes, né, a solicitação, mas isso deveria ser objeto de um requerimento interno. E se a empresa tem uma intranet, por exemplo, é muito fácil você fazer um requerimento interno na empresa. E aí, a empresa tem que ter um protocolo de procedimento, certo? Claro que se a empresa é de grande porte, há várias solicitações que vão entrando na fila, né? Aquilo que pode ser feito com mais rapidez será, mas é preciso que haja um controle. Senão todo mundo vai ficar maluco dentro da empresa, correto? Então, gente, essa reflexão é que eu estou pedindo para vocês realizarem essa semana, associando, tá? Realizando isso associado ao nosso contexto atual, onde nós estamos fazendo toda a movimentação corporativa no âmbito da redação, dos documentos, da comunicação, de forma virtual, né? Online. Correto? Então, essa é a tarefa de vocês, tá? Então, eu acredito que vocês não terão grande problema em obter aí esse 1,5 que vale a atividade, né? Porque foi realmente algo que eu quis fazer para que vocês pudessem agora, já nesse momento, que a gente já caminhou aí uma boa parte da estrada, para que vocês pudessem ter a dimensão da importância desse documento, que muitas vezes é assim, é requerimento, qualquer um faz. Não é bem assim, tá? Alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum outro comentário? Bem, na semana que vem, nós vamos falar sobre um outro documento que é muito importante, especialmente para vocês, tá? Que é o relatório técnico, certo? Vocês sabem que vocês vão fazer várias visitas técnicas, né, se Deus quiser, durante o curso de vocês. Então, algumas disciplinas promovem visitas técnicas. E cada visita técnica terá que ter um relatório técnico, tá? Um relatório que vocês vão discutir na próxima semana comigo. Sim, Victor, nós estamos falando de requerimento de forma genérica, tá? E não específica. Apenas o requerimento tanto interno quanto externo, correto? Então, quando vocês forem fazer a reflexão, eu não estou pedindo para vocês produzirem um requerimento, tá? Eu não estou pedindo um exemplo de requerimento. Porque na hora que vocês fazem um requerimento, é preciso que um outro documento que foi solicitado também apareça. Então, eu não pedi o exemplo do documento, tá? Eu pedi apenas a reflexão sobre a importância do requerimento. Então, vocês não precisam apresentar o exemplo do documento. Aqueles que quiserem apresentar, podem fazê-lo, tá? Sem o menor problema. Mas não é obrigatoriedade na tarefa, tá? A tarefa é apenas para vocês fazerem uma reflexão crítica dentro deste quadro todo aqui que nós acabamos de discutir. Ficou claro? Sim. Ótimo. Vejam, tá? Que, como eu disse ainda há pouco, as empresas têm um modelo de requerimento já pronto. Como nós não estamos atuando presencialmente ou fisicamente, tá?
às vezes, talvez seja necessário vocês fazerem 2 requerimentos. Um primeiro para o coordenador de vocês, pedindo o documento, pedindo o requerimento. E um outro enviando o documento para solicitar aquilo que vocês estão precisando. Certo? É claro que, na hora que você vai fazer um requerimento para o coordenador do curso, por exemplo, vamos dizer que você precise que ele mande o modelo formal de requerimento da fibra para vocês. Aí vocês vão fazer isso em um e-mail normal, né? Texto. Senhor coordenador, estou necessitando de documento tal, peço que o senhor me envie um formulário de requerimento, um modelo de requerimento, para que eu possa preencher e enviar ao protocolo. Certo? Um outro aspecto que tem acontecido durante este contexto que nós estamos vivendo é o fato de que algumas empresas mandam o requerimento para que você preencha, mas não o recebem virtualmente, tá? É preciso, às vezes, que você vá lá na empresa, não entrar na empresa, nem nada disso, né? Mas entregar o seu requerimento no protocolo, para receber o tal controle, né? Por quê? Porque não são todas as empresas que têm esse protocolo eletrônico, certo? Então, é preciso ter um procedimento virtual eletrônico, certo? Como tem, por exemplo, as empresas de telefonia, tá? Mas... Professor, qual a sua opinião com relação a isso, a essas empresas que não recebem? Acho que é falta de atualização ou... Não, às vezes é falta de recurso mesmo, né? Você deve lembrar que, dependendo do tamanho e da natureza da empresa, ela tem um servidor, ela tem um tamanho, né, de rede que não estava esperando pandemia, correto? Então, correto. A empresa pode não ter tido tempo, né, ou condições para criar isso, certo? E aí, infelizmente, a pessoa terá, ela pode até enviar o documento em PDF, né, para que a pessoa possa preencher, mas a pessoa terá que imprimir, preencher e levar na empresa presencialmente. É uma situação que pode ocorrer em algumas empresas, tá? Mas a grande maioria delas, certo? Acabou já criando condições para receber, os requerimentos de forma eletrônica, tá? Porque foi realmente uma necessidade imperiosa, né? Mas ainda há aquelas que não, que não conseguiram construir isso ainda, tá? Como, se Deus quiser, a pandemia já está enfraquecendo, né? Já está terminando, pode ser que elas continuem a ter que produzir o requerimento de forma impressa, tá? É claro que isso não é uma coisa tão difícil, apenas exige alguns recursos, né? E que facilitariam muito para a empresa em termos de controle, né? E em termos de economia de papel. E até segurança, né, professor? Porque, por exemplo, se tiver uma inundação ou pegar fogo numa empresa e tudo mais, aí já nos dados não tem até programas de segurança e tudo mais, bem melhor. Sim. E é claro, né, indo na esteira disso que você acabou de mencionar, a empresa precisa ter aquele famoso backup, né? Mas aí não é só para os requerimentos, é para todos os dados que circulam na empresa, né? Isso. Muito bem, Fernando, muito obrigado. É isso mesmo. Mais alguma colocação, gente? Ou mais alguma pergunta?
Bom, então só lembrando, tá? Que esta é a segunda tarefa avaliativa do NPC2 de vocês, de acordo com as decisões do colegiado, né, e as orientações da coordenação. E, a partir desta atividade, nós teremos apenas mais uma ou duas sem pontuação e depois o NPC2 de vocês, tá? Na semana anterior a ele, nós vamos, então, conversar sobre aquela nossa famosa revisão, tá? Se vocês não tiverem nenhuma outra pergunta, se ficou tudo bem claro, nós vamos encerrar a nossa conversa. Tudo certo? Sim. Tudo. Que ótimo, então. Então, vou aguardar vocês produzirem, tá? A reflexão de vocês. Ótimo. Vou aguardar, então, vocês produzirem a reflexão de vocês, tá? E, então, logo a gente consiga converter o vídeo, eu vou disponibilizar